Agora, por outro lado, nós passamos nos últimos tempos, Danilo, de 2 em 2 anos mudando a legislação eleitoral. Isso que eu ia perguntar para ti. Por exemplo, assim, nesse caso, o assessoramento jurídico passa a ser ainda mais fundamental. O eleitor comum, o cidadão em geral, ele fica até um pouco assustado de não entender por que a cada 2 anos muda a regra do jogo, lembrando que a gente tem sempre engatilhado em uma reforma política no Brasil que nunca acontece de forma ampla. Então isso também, de certa forma, influencia, né? Existiram alguns avanços, eu acho, apesar de que as pessoas gostam assim, de criticar muito o Congresso Nacional, mas nós conseguimos, nesses últimos anos, sob a presidência, se não me engano, do Rodrigo Maia, foram duas medidas importantes que fizeram uma mini reforma política que, a longo prazo, tende a melhorar as relações políticas no Brasil, que é o fim da coligação na proporcional, ou seja, imagina você, na época que PT se coligava com o PL, ou que o PSB ou PDT se coligava com republicanos, né? Quer dizer, misturando pepino com mamão, né? Confundia, né? Já são muitos partidos, né? Então você somava voto de direita e elegia gente de esquerda, e vice-versa também. Isso é uma coisa importante. Segundo lugar foi a questão da cláusula de desempenho. Essa cláusula de desempenho vem aumentando e agora em 2026, se não me engano, vai para 2,5% do número de votos dados a deputado federal em nível nacional, no mínimo em 9 estados. E agora em 2030 vai fechar a régua para 3%. Então ela está sendo escalonada. Por isso que a gente está vendo tantos partidos políticos extinguindo, se fundindo. Vai dar uma enxugada. Isso. E a terceira coisa, agora também lembrei, foram as federações. Isso é um instrumento importante de enxugamento também dos partidos políticos, né? Você tem, infelizmente, só 3 federações no Brasil. Mas o instrumento foi tão positivo nas últimas eleições que já tem vários partidos querendo fazer federação. Ocorre que, como foi através de emenda constitucional, só em essa janela para fazer a federação só em 2026. Eles estavam tentando alterar para antecipar, mas não foi possível para essas eleições. Como alguém que entende também política muito além do âmbito jurídico, que a gente sabe o quanto que a política interfere também na questão da lei, né? Como que você vê essa questão dessa sofisticação que a gente passa a ter, até preventiva, de sustentar melhor a democracia a partir dessas adaptações, desses ajustes, visto que o Brasil passou por um tranco, e que tranco nos últimos anos, até de certo risco à democracia, uma polarização excessiva, né? E complicações assim que envolvem confundir ainda mais a cabeça do eleitor, né? Botar a coisa mais organizada, mais regrada e mais responsável ajuda também a preservar melhor o futuro do Brasil, que é para isso que serve as eleições, ainda mais as eleições municipais, né? Eu defendo sempre que a lei eleitoral ela deveria ser não para um ano, o princípio da anualidade, mas ela tinha que durar pelo menos 3 eleições seguidas, né? Então, vamos dizer, essa lei agora de 2022, graças a um problema no Congresso Nacional de não ter aprovado uma outra mini-reforma, agora nesse ano, a tempo de valer para 2024, então vai valer no mínimo 2022, 2024 a mesma legislação. E esses avanços de federação, de fim da coligação na proporcional, do patamar mínimo lá de votos. E a outra coisa importante que as pessoas não conseguem compreender, que é difícil mesmo, é a questão do financiamento público de campanha. Que serve também para, de certa forma, igualar um pouquinho mais a competitividade. Diminuir um pouco o desnível entre os candidatos. Mas, de qualquer forma, Danilo, as pessoas veem um número frio, né? Hoje é 2 bilhões. O Congresso estava estimando, estava querendo aprovar, acho que o orçamento, não sei nem se vai ser aprovado esse ano, mas para aumentar, para dobrar pelo menos esse fundo. Então, assim, porque o cobertor não cabe todo mundo na eleição municipal, e aí tem cota de mulher 30%, agora tem cota para
afrodescendente para pardo, enfim, vão se criando as cotas e a gente é a favor, ninguém é contra, mas isso vai diminuindo o tamanho do cobertor de distribuição desse dinheiro. O dinheiro que parecia infinito, ele acaba sendo bem tendo em vista que é uma eleição agora municipal, são 5.600 municípios. Pois é. Então é complicado. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, há algum tempo atrás, e o Congresso também referendou isso, né, vamos dizer assim, que não se poderia fazer doação de pessoa jurídica para a campanha eleitoral, né, por conta dos escândalos de corrupção que existiram e existem no Brasil. Acontece que sem dinheiro não se faz eleição. Tudo na campanha eleitoral é eleição. E às vezes as pessoas falam, mas o político recebeu 2 milhões do fundo eleitoral, que é o fundo público para a campanha dele. E as pessoas acham que esse dinheiro vai para o bolso do político. Não vai. E ele tem que justificar tudo. Ele presta conta disso e o tribunal é extremamente rigoroso. Até porque, Ives, é interessante, é aberto um CNPJ. Esse CNPJ é aberto pelo advogado eleitoralista. Pelo contador e pelo advogado. Pelo contador e advogado. Ou seja, todo candidato, Campo Grande deve ter aí na campanha para vereador, pelo menos 700 nomes aí. Na última eleição foram 700. Você tem que que abrir 3 contas. 3 contas. Ou seja, não tem jeito, até para o candidato, que seja um pouquinho mais pão duro, né, o pão dura, não tem jeito. O advogado e o contador têm que contratar. Eu falo, para você que quer ser candidato ou candidata, estou falando aqui claramente três áreas que, ainda mais se for majoritário, você não pode, primeiro, não pode ser mão de vaca, né? Nem negligenciar a contratação. Ou, por exemplo, você pegar de outro candidato, fazer tipo, vamos bem fazer bolado, um combo aqui, que é advogado, contador, porque o advogado e contador vai te acompanhar até a aprovação da prestação de contas, e a produtora de televisão e rádio. Por quê? Porque a produção de televisão e rádio eu já percebi também que é algo muito pessoal. Sim. E você tem que ter uma confiança de trabalhar com pessoas, você trabalha nessa área, Danilo, que vai fazer um bom material, que vai fazer um material com a tua cara, porque às vezes um candidato ou uma candidata só vai ver que o serviço não está bem prestado no meio da campanha. Sim. E hoje, como é uma campanha muito digital, muito internet, e muito curta, né? Muito curta, então você não pode perder tempo com isso também. São as três áreas aí que eu falo que você não pode titubear. O resto vai se adequando. E mais, o TSE determinou que você não pode mais fazer doação estimada. Ou seja, o Danilo é candidato a vereador e eu quero trabalhar de graça para ele como advogado. Eu não posso. Sabe? Eu posso até fazer um contrato de voluntariado como um cabo eleitoral seu, tal, mas advogado e contador não pode mais. Então você tem que pagar alguma coisa para essa pessoa.